Olá, ouvintes da Rádio Desk FM. Está no ar o programa Educação Sexual em Debate, um programa em que você pode participar, fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3321 8081 ou também pelo e-mail edusexemdebate@gmail.com. Registramos que o programa em 2015 mudou de horário, passando a ser apresentado ao vivo todas as sextas-feiras das 11h30 às 12 horas. Esperamos por sua participação. Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a FAED, e pertence ao programa de extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias. Estamos na etapa 8. Eu sou supervisora escolar da Prefeitura de Florianópolis e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UDESC, membro do Grupo EduSex. Hoje conversaremos com a conselheira tutelar Marla Saco Martins, que ela atua no Conselho do Continente. O assunto de hoje será sobre a prevenção da violência contra crianças e adolescentes. Seja bem-vinda, Marla. Obrigada pelo convite, bom dia aos ouvintes da rádio e estamos aí à disposição. Registrando presente aqui também nossa estúdio, a professora Sônia Mello. Bom dia, professora Sônia. Bom dia, uma boa conversa na defesa dos adolescentes e das nossas crianças. Com certeza teremos um assunto muito vivo hoje em dia, muito apropriado para o momento que estamos passando também nesse país, né? Então, Marla, para começar nossa conversa, você poderia falar um pouco sobre a história do Conselho Tutelar? Quando ele foi criado, por que foi criado? Então, o Conselho Tutelar ele é um órgão que ele surgiu com a Lei 8.069 de 90, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele veio para estabelecer a proteção integral da criança e do adolescente, né? A criança passa a ser o ser humano em desenvolvimento e um sujeito de direito, né? Então, o Conselho Tutelar hoje ele é um órgão autônomo, ou seja, ele é um representante da sociedade na defesa desses direitos. Ele é não jurisdicional, né? Ele não pertence ao judiciário, não tem nada a ver com o judiciário. Ele é um órgão permanente. Uma vez criado, ele permanece em funcionamento constante. Então, Marla, e como é que é organizado o funcionamento do Conselho Tutelar no município de Florianópolis e também na Grande Florianópolis? Então, eu respondo pelo município de Florianópolis, né? Porque a lei prevê, o estatuto prevê de que cada localidade, cada cidade tenha no mínimo um conselho tutelar composto por 5 membros, né? E Florianópolis, devido ao tamanho da cidade, ela subdividiu a cidade em 4 regiões. Então, hoje a gente tem 4 conselhos tutelares, um na região sul, que fica lá no Campeche, na Avenida Pequeno Príncipe, 921. Temos outro no centro, que fica ali próximo ao Instituto Estadual de Educação, na Rua Júlio Moura, 84. Temos um no norte, que fica próximo à UPA Norte, que é na rodovia SC 401, quilômetro 18, em Canasvieiras. E temos um no continente, que fica na Rua João Vieira, 59, Capoeiras, que fica próximo à Torre da TIM, ali no continente. A gente funciona de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 18 horas, para atendimento presencial. E fora esses horários, a gente atende em sistema de plantão. Então, 24 horas por dia tem um conselheiro tutelar de plantão para atender a cidade. Depois, São José tem os conselhos tutelares dele, assim por diante. Palhoças, cidades vizinhas também. E qual a função do Conselho Tutelar? Então, hoje o Conselho Tutelar ele trabalha na defesa e na garantia dos direitos da criança e do adolescente, né? Quando a criança ou adolescente ela possui algum direito que está lá no Estatuto, direito à saúde, educação, convivência familiar e comunitária, alimentação, ela possui algum direito violado, a gente atua para tentar restabelecer esse direito, né? Buscando a defesa dele. A gente atende crianças e adolescentes que estejam sem a proteção de algum responsável, né? Conforme diz no Estatuto da Criança e Adolescente no artigo 98, a gente atua sempre por ação ou omissão do Estado, né? Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável
e também pela própria conduta da criança e do adolescente que venha se pôr em risco, né? A gente salienta isso porque se a criança passou por alguma situação que ela tem o pai protetivo, nós não atuamos, não é função do Conselho Tutelar estar atuando nessa situação, né? Então, a gente atua quando a criança não tem quem faça essa proteção dela em relação aos seus direitos. Ou quando o próprio ambiente que devia ser protetor extrapola o que infringe os direitos, né? O próprio ambiente passa a ser o violador, né? Violador. Mas aí, da mesma forma, ela não tem quem proteja ela naquele ambiente. Pois daí... Ela pode estar com a mãe, com o pai ou com alguém ali que seria o protetivo que não protege. Por ele não proteger, a gente vem a atuar. Né? Mas quando ela tem aquele ente familiar que é protetivo, a gente não atua. Aquele ente que vai tomar todas as medidas cabíveis para proteger essa criança ou esse adolescente. E, Marla, vamos informar agora para os ouvintes o que não é responsabilidade do Conselho Tutelar. Ou seja, o que o Conselho não faz. Além dessa que ela citou, né? Tem alguma situação que não deve chegar ao Conselho e deve ser procurado outros órgãos, né? Como o Conselho Tutelar ele não tem nada de interligação com o Judiciário, né? A gente não determina a pensão, não determina a guarda, não determina a visita da criança ou adolescente em questões de separação, né, entre os genitores. Também não somos polícia, então a gente não aplica nenhuma medida socioeducativa, a gente não prende ninguém, a gente não determina se o adolescente fica internado, né, ou não, que medida que ele vai cumprir, nós não atuamos nessa situação. A gente não atua em relação ao ato infracional em si, né, o adolescente cometeu algum ato infracional, a gente não atua naquele momento do ato infracional. A gente pode ter algumas medidas posteriores, protetivas desse adolescente, mas com o ato infracional em si nós não atuamos, né, e a gente também não pratica nenhuma ação assistencial. Nós não fornecemos cesta básica, vale alimentação, vale gás, vale transporte, nenhuma dessa questão assistencial a gente também não fornece. Quando você coloca isso, a gente já pode pressupor que da vivência de vocês brotou essa necessidade de dar esses alertas, porque deve ter aparecido muitas dessas coisas e pedidos de ajuda nesse sentido, que não é o do Conselho, bateu na porta de vocês já nesses anos todos, né? A gente recebe bastante atendimento em relação à guarda, né? Que ocorre uma briga entre os genitores e a criança fica comigo, não, ela fica com o pai, ela fica com a mãe, como é que funciona esse processo? E aí a gente não atua nessa situação, né? Porque precisa de um estudo, quem determina é o fórum. Aí a gente faz o encaminhamento. Ah, sim, né? Isso Mas que é bacana. Todo mundo que chega até nós, a gente faz o acolhimento, conversa com essa família, entende as suas demandas para encaminhar ela para os órgãos posteriores. Porque às vezes a família também só conhece o Conselho Tutelar, não sabe onde procurar. Isso que eu ia dizer. Ressaltar. É importante que o pessoal busca algum órgão que ele percebe que tem a ver, mesmo que ainda não esteja adequado, mas já é um sentido de cidadania, de busca de direitos. E lá sendo reencaminhado, esse caminho fica mais fácil para aquela família ou para a pessoa que chegou lá com alguns equívocos, né? Eles daí têm... para a gente ver como falta esclarecimento sobre a amplitude e quantos locais e qual é a especificidade do local, né? Isso alerta que os meios de comunicação poderiam ser mais usados pela gestão pública em geral para mostrar onde você procura o quê quando o tal direito, né? Mas é muito legal que pelo menos eles chegam no conselho e são reencaminhadas, né? Ô Marla, uma perguntinha extra aqui pra gente. Quais são os casos assim que mais procuram vocês no Conselho Tutelar? É bem difícil eu te dizer isso porque a gente tem uma variação de todos os casos, né? Violência física, violência psicológica, negligência. A negligência a gente tem bastante situações de denúncia, né? Mas assim, como a gente tem 4 conselhos, não é algo que seja bem estipulado isso, né? Hoje a gente também não consegue determinar... Tem meses também, ele varia, tem meses que é mais negligência, tem meses que é mais violência física, tem meses que é mais, quem aciona mais é a escola, né? Então ele tem uma variação, assim, a gente não tem bem determinado o que mais procura, qual é o tipo que mais procura. E isso é um sinal que
a violência e o infringir do direito da criança e do adolescente tem muitas faces, né? E você acha que tem aumentado o número de violências, de infrações ao direito à criança? Eu não sei se tem aumentado, Ou tem né? procurado, né? O que a gente às vezes não consegue determinar é porque às vezes tem mais acesso à informação, tem mais acesso ao recurso de buscar alguém Ou que a possa pessoa intervir. se conscientiza que é necessário denunciar, né? Perde o medo, né? E aí começa a procurar mais, né? É muito comum, por exemplo, a própria família, deve ser comum, que tecnicamente é protetiva, como se diz, ou protetora, mas que está passando alguma situação de dinâmica familiar prejudicada, ela vai buscar ajuda com vocês quando não teria sentido, né? Porque não seria vocês, seria um outro órgão que fizesse, como se diz, uma assistência de acompanhamento à família, porque ela não está no limite da infração, ela só está conturbada no momento, mas não tem para quem pedir ajuda. Ela busca também vocês assim? Às vezes ela chega até nós e a gente faz um encaminhamento, mas para isso existem também os CRAS, né? Tem o Centro de Referência e Assistência Social na Comunidade. Isso ela conhece, assim? Conhece. Já conhecem bem? Conhece. E tem CRAS número nas comunidades, assim? Ou o que vocês têm contato, qual é? Era interessante a gente trazer o pessoal do CRAS também para mostrar para o público onde eles estão. No continente nós temos 2 CRAS. 2 CRAS. Tem um conselho e 2 CRAS. Um conselho então, e 2 CRAS. Um bom número também, né? Mas e o CRAS atua bem na comunidade também, né? Mas quando chega para nós, porque às vezes chega para nós porque a família, nessa situação em que ela está vivendo, aconteceu alguma situação de violência com a criança naquele momento. E aí a gente acaba encaminhando para essas dá um atendimento situações. Imediato e depois encaminha para um apoio mais permanente, né? Isso, a gente tenta acessar, o nosso objetivo é sempre acessar aquela situação da violência e dar os encaminhamentos devidos para essa família. E você vai citar situações, né? Isso, a faixa etária, né? Primeiro, o Conselho Tutelar atende. E também situações, assim, exemplos, situações que a pessoa pode procurar o conselho, para além dessas que você já contou. Então, a gente atende criança e adolescente, né? O Estatuto classifica que até 12 anos é considerado criança, né? 12 anos incompletos. E de 12 a 18 anos é o adolescente. Também 18 anos incompletos, né? Que seriam lá 17 anos, 11 meses, 29 dias. A gente atende no Conselho Tutelar. Né? E casos, situações que pessoas podem procurar é qualquer tipo de violência, né? Contra a criança e o adolescente. Qualquer situação em que eles estejam com seu direito violado, assim. Mas tem a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a negligência, né? Que a criança não está acessando tudo aquilo que ela deveria acessar. E isso tudo não só por parte dos pais, né? Porque às vezes a gente tende a culpabilizar essas famílias, né? Mas a criança que não tem acesso à escola, não tem acesso à saúde, não tem acesso ao alimento, né? Tudo isso a gente consegue fazer, ela está com o direito dela violado, a gente consegue fazer os encaminhamentos devidos. Cabe no conselho, nas atividades do conselho, por exemplo, a família que está empobrecida, passando dificuldades, e que ela mesma acesse o conselho para buscar esse direito do filho dela, que não está sendo até. Porque daí, como é que vocês lidam com essa situação? Parece ambígua. Ela tem uma família boa. Bacana, só está empobrecida em situação de risco até toda a família. Mas ela percebendo e sabendo dos direitos, pelo menos ela tem direitos dela, mas que ela não consegue alimentar a criança, não consegue uma vaga na escola. Isso cabe nas atividades do conselho? Então, quando a família ela é protetiva em si, a gente não atua, né? Aí existem outros órgãos que podem estar fazendo essa atuação com a família. Mas ela né? chega em vocês, às vezes, pedindo... Chega eu não estou em nós. conseguindo alimentar, não tenho vaga na escola. A vaga na escola a gente ainda requisita, né? A gente tem por obrigação de solicitar. Isso. Porque... E os outros, ela consegue, se não estou conseguindo sustentar, vai para o CRAS daí. O CRAS dá esse suporte, né? Porque lá eles têm a possibilidade, ou quando chega para nós também, apesar de não ser, a gente faz os encaminhamentos devidos. Né? Eu tenho a impressão que, pelo que a gente conhece, para vocês vem muito mais que vocês... a violência explícita, né? Assim, da criança abandonada, que alguém denuncia, que a criança tem um caso que
que envergonhou o país, envergonhou todos nós da educação, que é aquele menino famoso lá que está ainda na justiça, o menino que ficava fora de casa no frio, e uma cidade inteira hoje deve se culpar que não tomou providências. Ele foi pedir ajuda para a própria promotora, que é um campo assim que ainda a gente fica muito cheio de dedos em relação a que atitudes podemos tomar em relação a tipos variados de famílias, né? E no meu entendimento, muito mais cheio de dedos em relação a famílias com maior posse financeira, com maior possibilidade financeira, né? Então, você poderia descrever assim, hipotético, um caso para entender que tecnicamente existe vários, dizendo assim, uma denúncia, daí o que vocês fazem? Descrever um pouco o direito, a denúncia por qual telefone, que depois a gente vai reforçar, viu uma criança apanhando. Eu acho assim que é uma coisa tão delicada. Não, pode ser só hoje, não tem só hoje, né? O estatuto deixa claro que essa proteção do castigo físico, tudo, né? Dá um exemplo para a pessoa que está ouvindo, qual seria o dever dela, assim, né? Quando ela acontece o quê, assim, que ela pode se sentir firme em telefonar para vocês. A denúncia, ele permanece anônimo, a pessoa, né? E para vocês ele se identifica, mas para fora, ou é permitido que não precisa se identificar? Então, assim, só para salientar antes da resposta, é que nem sempre só a família é violadora, né? O Sim, Estado estranho. viola também, né? Sim, pois é. Porque quando a criança não tem acesso à educação, quando a criança não tem acesso à saúde, né? Também tem outros violadores. Tem o estranho também, às vezes na rua, às vezes, né? Em outras situações. Mas quem denuncia o do Estado? Se a própria família denuncia... Ela denuncia pela omissão do Estado. Sim, quando a família não tem encaminhada... meios de buscar o direito, a gente encaminha ela ou a gente solicita esse serviço. Sim. A gente tem poder de A solicitar própria esse família serviço. pode fazer essa busca. Como né? você já apontou, às vezes é para o CRAS, às vezes é para o atendimento jurídico que você ou sabe uma onde criança tem. que está em situação, precisa de um exame médico muito grave, está tempo esperando, não consegue acessar, a gente tem como fazer a solicitação desse direito à saúde que a criança não está acessando, então, ou à educação. Quando a família pede ajuda, nesse caso, no que está descrito no estatuto como competência, estatuto, vocês podem. A gente pode executar. E quando vocês não executam, ficando bem claro, você sabe o caminho, podem encaminhar para uma área jurídica que ela possa... Isso. Então, isso fica bem claro para o ouvinte. Que tem também, quando o violador dos direitos é o Estado, o Conselho tem condições de ajudar. Se ele não é competência dele, pelo menos ele encaminha para o lugar, né? E as questões têm direito de solicitar. E é importante salientar que nem toda denúncia ela precisa ser verdadeira, se é que a gente pode dizer assim, né? Pode haver a suspeita e fazer a denúncia. A denúncia ela é anônima, a pessoa não precisa nem se identificar, né? E aí a gente vai fazer a averiguação dessa denúncia num segundo momento, tranquilo. Né? Isso, a gente vai conversar. Mesmo que seja uma hipótese, a própria pessoa. Porque é preferível a pessoa dizer, estou desconfiado tenho percebido indícios tenho escutado, do que não falar, né? Porque não tem problema nenhum, a gente vai verificar, se não for procedente, não é procedente, né? Mas se for procedente, a pessoa fez a coisa certíssima, né? Vai tomar as medidas que forem cabíveis para cada caso, né? Isso. Então, a denúncia é anônima, a gente faz a averiguação de toda a denúncia que chega para nós, né? Posteriormente. E aí, depois da verificação, a gente vai tomando as medidas cabíveis, mas... Se é suspeito, tanto que a gente, na denúncia, claro, que quem vai denunciar é melhor para nós que tenha o nome da criança, que tenha o nome da família, o endereço completo, né? Mas a gente também recebe denúncias que não tem isso, né? Então, a gente vai fazer a verificação, dificulta um pouco a verificação, né? Porque aquela criança mora na rua tal, eu não sei o número, numa casa branca. É difícil porque a rua é grande, tem várias casas brancas, mas a gente vai procurando para a comunidade e vai buscando essa situação. Você já tem técnicas de fazer abordagem sem que, na verdade, levante uma situação constrangedora se você verificar que não procede, né? Isso você já tem técnicas, mas é preferível a pessoa que está desconfiada
alertar, porque pode ser sendo verdade e não denunciar, esperar uma verdade absoluta. Às vezes a verdade absoluta não tem volta, né? Sim. Um caso seríssimo de risco para a criança ou para outra situação, né? E a gente fica pensando, a denúncia é por telefone, que depois você vai passar, ou pode ser indo lá também, se a pessoa tiver, pessoalmente será ou por telefone. atendida, né, e mantido anonimato, né, recebido em particular, né, Sim. porque quanto mais informações puder dar, mas deve ser comum também, que é uma coisa triste, mas já temos visto, trotes, né? Vocês já chegaram... Porque quando vê que não é veracidade, não tem veracidade, mas tinha indícios, mas vocês já chegaram a pessoas a desviar a atenção de vocês para um lugar que não tem nada a ver, ou não é comum já... Porque Então, a gente vê brincadeiras com Aham. pessoas que os filhos estão desaparecidos, que né, que Olha, é ligado para eles com pistas falsas e piadas e brincadeiras, né? Então, eu nunca peguei situações que viessem a acontecer isso, né? O que pode acontecer é que daí a gente também não tem como classificar se é trote ou não, a gente não encontra às vezes o endereço, né? E nem a residência, mas às vezes a própria pessoa que denuncia não sabe esse endereço nervosa, completo, então não, é uma não coisa consegue boa passar todas, que né? não tenha, porque pode às vezes fazerem que seria uma coisa terrível brincar com situações de risco de crianças, né? Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. Hoje estamos conversando com a assistente social e conselheira tutelar do Conselho da Região Continental do município de Florianópolis, Marla Sacco Martins, sobre a prevenção da violência contra crianças e adolescentes. Marla, um assunto muito falado hoje em dia na mídia, né, sobre a redução da maioridade penal. Você pode falar um pouquinho sobre isso, explicar o que seria isso, né? E é interessante na visão de uma conselheira, porque no entendimento da gente, o leigo, né, é que o Estatuto da Criança e Adolescente é o eixo do trabalho de vocês, né? Sim. E lá, na verdade, ele tem uma ampla condição de trabalhar no sentido que não precisássemos estar nessa discussão hoje, né? Hoje em dia tem várias opiniões, né? O grupo do sexo tem uma opinião de que seria mais uma questão de jogar a culpa na vítima e, ao mesmo tempo, entendendo que vítimas são vítimas de violência de menores, mas quando crianças e outras pessoas são vítimas de menores, eu sinto como educadora uma sensação de desalento de que perdemos todos aqueles, a vítima, e perdemos a criança que está tão violentada também nos seus direitos, que se torna uma pessoa aparentemente fria, numa idade que devia estar sonhando, brincando, e nós nos horrorizamos com o que todos nós conseguimos produzir e vamos jogar para frente, para trás, então, vamos dizer, diminuir a idade e quando no meu entendimento está tudo previsto lindamente no estatuto e não está sendo cumprido, no meu entendimento, e evitaria a necessidade até dessa discussão. É empurrar o problema para frente e sem olhar com os olhos bem abertos e assumir cada um dessa sociedade que está aí, inclusive nós, os educadores, as nossas falhas e como fracassamos, né? Em todos os sentidos, né? Então, a PEC 171 de 1993 é o que fala dessa redução da maioridade penal, né? Ela tem o objetivo de alterar o artigo 228 da Constituição, que ela passa a fixar a responsabilidade penal aos 16 anos de idade, né? A gente percebe que enquanto Marla, minha opinião enquanto Marla, né, enquanto conselheira tutelar hoje, é que a gente tem uma sensação de impunidade, né, de que hoje o adolescente ele é impune. E aí a gente tem que pensar que o adolescente hoje ele não é impune, né? Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê tudo que ele tenha que ser responsabilizado pelos seus atos, né? Existem todas as medidas lá que devem ser tomadas com esse adolescente que cometeu um ato infracional, né? E aí uma questão também é que
Hoje, se a gente for parar para analisar, estatísticas mostram que apenas 10%, né, menos de 10% dos crimes realizados hoje no Brasil são cometidos por adolescente, né? Enquanto na mídia a gente tem a sensação de que qualquer crime que acontece tem adolescente envolvido. E que não é essa a realidade, né? E pensar que o Estatuto, ele prevê que o adolescente, ele está num processo de desenvolvimento. Ele é alguém que está num processo de desenvolvimento, né? E por isso as medidas que o Estatuto tem, que é para fazer com que ele consiga se desenvolver de forma completa e possibilitar que aquele ato que ele cometeu não venha a se repetir, para que ele possa se ressocializar, né? Ter um processo aí de evolução, né? E a gente pensar também se hoje o nosso sistema penal consegue receber esses adolescentes e consegue trabalhar com eles e dar para eles com que eles consigam se desenvolver. Então, a gente tem que refletir sobre esses pontos. Porque, lendo o Estatuto, as medidas socioeducativas podem ser bastante, no sentido pleno pedagógico, severas. Acolhimento não é passar a mão na cabeça, mas é dar direito de uma proteção socioeducativa. E como eu sinto, assim, como cidadã, que hoje não tem, então solta-se, vai embora. Não tem um lugar para ele que ele teria direito para não ir fazer de novo. Entendeu? Então, banalizou isso e a redução, no meu entendimento, daqui a pouco vamos ter que reduzir para 14, para 12, e não estou brincando. Porque quem usa o adolescente, ele vai reduzir a quem ele é. Eu sempre lembro do filme Cidade de Deus, que uma criança de 7 anos, num universo empobrecido e violento, foi punida por um grandão de uma quadrilha, ele não cumpriu, ele levou um tiro no pé para prender, ele tinha 7 anos. Então, lá já tem redução de maioridade penal e punição nos outros espaços, entende? Então, nós temos que discutir muito claramente, sem pôr panos quentes nas nossas feridas, nas nossas falhas como sistema político, as políticas públicas e o sistema educacional. Nós temos que cada um pegar sua parte e fazer uma meia-culpa e tentar reverter, né? Então, Marla, reforçando também um pouquinho que você falou de algumas maneiras, né, de manter contato com o conselho para fazer denúncia, quais os telefones que as pessoas podem ligar para denunciar algum tipo de violência contra crianças e adolescentes? Então, em Florianópolis, a gente tem o 0800, né, que é o 0800 643 1407. Fale devagar, repita. E é gratuito? Sim, é 0800 643 1407, que vai colher todo tipo de denúncia e vai repassar a cada conselho competente de cada local que for a denúncia. E nacionalmente a gente tem o Disque 100, né? Que pode usar também fácil, quem é de Florianópolis, pode ligar no Disque 100, que eles vão repassar para a cidade, para o conselho que for. O Disque 100 repassa as denúncias em até 24 horas, então a denúncia também chega rápido, e o 0800 também passa imediatamente, com contato imediato conosco. Inclusive, o Disque 100 tem alguém lá conversando. Sim, não, no 0800 também. Mas no Disque 100, por exemplo, se a pessoa achar que não deve esperar 24 horas, mas ela percebe que gravou só o Disque 100, ela pode dizer para a pessoa do Disque 100, me dá o número do Conselho de Floripa, né? O 0800. Então, o Disque 100 tem nacional. Contato para tudo e sempre vai dar um encaminhamento para a pessoa, né? Agora vamos ao quadro do nosso programa, que são as dicas da semana. Então, Marla, você poderia aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura específica que oportunize aos ouvintes e às ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre as temáticas que nós conversamos hoje? Então, eu acho que sempre uma boa leitura é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que a gente deveria ter ele na ponta da língua para conseguir discutir uma série de situações e fazer intervenções. E também no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis tem bastante informação sobre os conselhos, né? Sobre o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Então, tem uma série de informações que também são interessantes. É só pôr no Google Prefeitura Municipal de Florianópolis, deve ser o primeiro site que aparece. Né? Então, gostaria também de agradecer, né, vocês pela dica, avisar que o nosso programa está chegando ao fim. E gostaria novamente de agradecer aos ouvintes e pedir que você faça suas considerações finais.
Quero agradecer pelo convite. Eu acho que é sempre importante quando a gente consegue divulgar um pouquinho do Conselho Tutelar e de como que a gente pode acessar, né? Com essa divulgação que a gente consegue amenizar alguns tipos de violência que ocorrem, de atender essas denúncias e dizer que a gente está à disposição também nos 4 conselhos para atender a população e para tirar qualquer tipo de dúvida também. E eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você também poderá ouvir os programas que já foram exibidos no site www.cead.desc.br, no espaço da extensão Programas em Andamento. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk FM Florianópolis.